Olá, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre o triângulo dos investimentos, os 3 pontos fundamentais que a gente tem que observar na hora de investir, na hora de aplicar o seu dinheiro. Fique comigo para mais esse vídeo, para mais esse conjunto de informações para desenvolver seu conhecimento, habilidades e atitudes. E aí, tudo bem? Nós estamos novamente reunidos aqui para discutir um pouco sobre alguns conceitos financeiros. Eu sou David Sarueira e serei o seu guia nessa jornada. Vamos lá. Bem, eu separei aqui 3 aspectos fundamentais na hora de aplicar o seu dinheiro. Na verdade, eu separei conceitos que já são discutidos pela literatura da área financeira há muito tempo. Eu queria compartilhar com vocês esse conhecimento que pode mudar a sua forma de ver a maneira como a dinâmica do mercado se processa. Bem, eu separei para vocês aqui 3 aspectos. E o primeiro deles, o mais fundamental, o que todo mundo comenta e consegue entender mais facilmente, é o conceito da rentabilidade. O conceito da rentabilidade, ele é o mais fácil de ser compreendido. Ou seja, se eu aplico o meu capital por 10 mil, eu espero que esses 10 mil rendam e que vá agregando mais valor com o passar do tempo. Essa agregação de valor ela se dá de 2 formas. A primeira delas é a valorização do próprio objeto. Assim como quando você compra uma casa ou um terreno, e aí, com o passar dos meses e dos anos, esse valor que você pagou, ele é superado pela expectativa de venda do mercado. As pessoas começam a dar mais dinheiro para comprar de você do que você usou para comprar do dono anterior. É a valorização normal de mercado. Alguns objetos, claro, sofrem uma desvalorização pelo uso e pela característica do próprio objeto, assim como veículos, carros, motos, eles sofrem uma depreciação natural no preço por conta das condições de uso. Já nos investimentos de cunho financeiro, a gente espera que esse valor seja aumentado com o passar do tempo. Então, a rentabilidade, ela me mostra o quanto as coisas valorizaram no passar do tempo. Segunda forma de valorização desse ativo, quando ele te retribui valor pela própria natureza das ações ou dos papéis que você possui. Então você tem ações, por exemplo, que pagam um dividendo muito alto, dividendos bons e que isso satisfaz em termos de valorização do patrimônio. Nem que você não tenha aí uma supervalorização no valor daquilo que você comprou, mas você tem uma retribuição. Por exemplo, quando você compra uma cota de fundo imobiliário, que os fundos imobiliários funcionam parecidos com as ações, mas são ativos diferentes. Os fundos imobiliários estão ligados a uma condição física de existência diferente das ações. O fundo imobiliário ele não é ação, ele é dividido por cotas, e o que ele te paga é o que é alusivo ao aluguel mensal daqueles prédios, daqueles espaços. Se o fundo for um fundo, por exemplo, que a gente chama de tijolo, é um fundo que existe um imóvel atrelado a ele, então ele te paga o rendimento alusivo ao percentual do teu patrimônio, dentro do investimento. Você tem também os fundos imobiliários que não são de tijolo, são os fundos imobiliários de papéis. E aí você tem fundos imobiliários que replicam os resultados de outros fundos ou de outros ativos financeiros. As ações, nesse caso, têm maior potencial de valorização do que os fundos imobiliários, de maneira geral. Agora, em termos de retribuição percentual, muitas ações retribuem igual ou superior ao que os fundos imobiliários pagam. Agora, para fechar o critério aí de rentabilidade, se você observar a rentabilidade da Magazine Luiza nos últimos anos, é uma coisa absurda. Por exemplo, em 2020, Magazine Luiza rendeu de janeiro a dezembro, valorizou suas ações em 110,08%, mais de 110%. Em 2019, no ano anterior, foram 112%, mais de 112,19%.
Em 2018, 126,39. Em 2017, fenomenal, 509%. Olha essa valorização. É uma coisa absurda. Então isso é rentabilidade. O segundo dos pontos a ser tratado, né, que não é relativo a valor, mas é relativo à capacidade de transformar aquela ação em valor, é a liquidez. E a liquidez a gente percebe pelo volume. Se eu te mostrar o volume dessa ação específica aqui, né, a SLED 3, você vai ver que ela estava com um preço bem baixinho, né, por volta de R$1, e a quantidade de negociações que foram feitas nesse papel foram muito baixas, né? Foi muito aquém da necessidade do mercado. Você teria dificuldade em se desfazer, porque o mercado não absorve tão rápido as ações dessa empresa, que as pessoas não compram e vendem tão rápido as ações dessa empresa. E aí chamamos isso de falta de liquidez. O volume negociado dessas ações é muito baixo, né? Um outro exemplo, a Domo 3. Percebam que o valor também bem abaixo de R$1, mas que nem por ser barato negocia-se tão rápido. Quem compra um alto volume dessas ações fica um pouco preso na hora de vender, porque a aceitação, a compra dessas ações do mercado não acontece de uma maneira tão rápida. Então, já vimos que liquidez está relativa à velocidade de negociação, né? Liquidez é a capacidade de se transformar aquele ativo em dinheiro, e a rentabilidade é a valorização desse ativo com o passar do tempo. O último dos itens que eu quero abordar, o terceiro desse nosso tripé dos investimentos, é o risco. E o risco ele está em todo lugar do mercado. Fazer alguma coisa é arriscado, não fazer nada também é arriscado. A diferença é a proporção de risco que você tem em cada tipo de investimento. Exemplo, se você deixa o dinheiro na poupança, o risco que você tem é a desvalorização da moeda corroer o seu valor patrimonial, é corroer a sua capacidade de compra. Esse é o risco. Agora, aplicar esse recurso em alguma empresa, o risco é que essa empresa não valorize o suficiente para compensar essa sua aplicação. Ou aconteça algum problema nessa empresa, ou aconteça algum problema no mercado. Temos um vídeo que se refere justamente a esses tipos de risco. Eu vou deixar aqui o link para que vocês assistam. Né, como é que eu faço para melhorar essa minha percepção de risco e como é que eu faço para melhorar o meu enfrentamento desse risco. E aí, esse risco é a capacidade de perda que eu tenho em relação aos meus papéis, aos meus investimentos. E aí você tem o investimento, por exemplo, em renda fixa, que ele vai te dar uma segurança um pouco melhor, em compensação, ele retira da tua rentabilidade. Em renda variável, no caso em ações, você investe, tem um risco mais alto, mas o teu rendimento é também proporcionalmente mais alto. Então o risco e o retorno são os dois lados da moeda. Quanto mais alto o risco, eu exijo um retorno maior, o mercado concede um retorno maior. E aí vai do seu perfil de investidor para entender se você opta pelo risco maior para ganhar mais ou pela segurança maior, mesmo que ganhe menos, mas eu tenha uma maior confiança naquele negócio que eu estou entrando. Todas as corretoras, se você já investe, né, todas as corretoras elas fazem aquele teste para que você consiga conhecer o seu perfil investidor. E aí a própria corretora vai te oferecer produtos ligados a esse seu perfil. Né? Se você é mais arrojado, se você é uma pessoa que opta mais pelo risco, ela vai te oferecer produtos voltados mais para o risco. Né? Renda variável, alguns tipos de fundos mais arriscados. Se você é uma pessoa ultra conservadora, ela vai te oferecer produtos mais de renda fixa, algo um pouco mais básico. Agora entenda, a maioria dos especialistas aconselham que mesmo que você seja alguém muito tendencioso ao risco, ainda assim você precisa ter uma reserva de emergência, que é um valor guardado na tua carteira, voltado à renda fixa, a algo um pouco mais seguro e que você consiga recuperar esse valor um pouco mais rápido.
e isso vai te possibilitar um pouco mais de segurança para investir na renda variável. Ok? Espero que tenham gostado do vídeo. Fiquem conosco no canal, considerem se inscrever para receber mais notificações de vídeos bacanas que a gente tem postado aqui. Curtam, compartilhem esse vídeo com os amigos. Quem sabe o que você achou interessante, outras pessoas também possam achar interessante. Fiquem conosco em outros momentos para mais novidades aí do mercado financeiro, finanças pessoais e carreira.